Tá joia, tá joia. Quero convidar os irmãos à leitura mais uma vez do texto bíblico de Atos capítulo 4, o verso 31. Atos 4, 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tua bondade, pela possibilidade de estarmos aqui neste culto, engrandecendo ao teu nome, entregando ofertas, Senhor, nossas orações e nossas vidas. Agora, quando acabamos de ler a tua bendita palavra, pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a situação em Jerusalém não era nada fácil. Jerusalém vivia uma situação de muita inquietação. No campo político, por exemplo, havia uma confusão muito grande, porque o Império Romano estava dominando Israel e dentro, então, de Jerusalém estavam forças políticas romanas, soldados romanos, e convivendo ali com a liderança judaica. Naquele momento, o sumo sacerdote judeu era a autoridade entre os judeus de maior relevância. Os judeus estavam, de certo modo, inquietos e contrariados com a presença dos romanos. Haviam grupos diferentes ali, irmãos. Alguns esperando uma revolta militar contra o Império Romano. Outros estavam aguardando a chegada, a presença de um Cristo, um Salvador militar, no sentido de aquele que vai nos libertar na força, na violência, na marra, vai expulsar daqui os romanos. Dentro deste ambiente, irmãos, político bem confuso, Jesus está atuando. E quando Jesus atua também, não há uma situação também de muita tranquilidade, não. Porque, por um lado, alguns viam Jesus como sendo a resposta. Eles criam em Jesus. Eles acreditavam em Jesus e estavam tendo suas vidas realmente mudadas. Por outro lado, havia um grupo de curiosos, pessoas que estavam andando atrás de Jesus só para ver o que ia dar. Por outro lado, havia uns pessoas que estavam com inveja de Jesus. Aqueles que estavam ali sempre criticando e torcendo para algo ruim acontecer. Que algo ruim acontecesse. E Jesus, então, é crucificado. A crucificação de Jesus, um espetáculo de violência, uma coisa terrível. Carregando a cruz no meio de Jerusalém, a crucificação pública, a exposição do corpo, etc. Jesus ressuscita no domingo de manhã. Irmãos, a ressurreição de Jesus foi uma coisa que trouxe um choque até para os apóstolos, que haviam sido avisados por ele que ele seria crucificado e que ressuscitaria. Mas há coisas que Deus fala, é para trocar, né, irmãos? Alô. Muito obrigado. Há coisas... Esse está melhor, hein? Esse aqui dá até para eu cantar. Esse aqui é o do pastor? Muito bem. Irmãos, então, há coisas que Jesus fala conosco, mas que nós não entendemos direito. Uma dessas coisas foi que Jesus avisou aos discípulos que ele seria crucificado e que ressuscitaria. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, irmãos, uma surpresa, uma coisa que nós não conseguimos nem mensurar direito aconteceu ali
nos corações dos discípulos, mas algo novo estava para acontecer. Seria no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo para iniciar uma fase diferente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava na vida do ser humano, usava uma pessoa, mas não habitava. Agora, no Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar entre nós, permanecer. Agora nós somos moradas de Deus. Irmãos, quando veio o Espírito Santo, encheu os discípulos da sua presença, aí alguém pode dizer, aí ficou tudo calmo. Não, mas não ficou. Aí, de certo modo, o tumulto aumentou. Por exemplo, houve uma cura no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João foram ao templo, encontraram um paralítico pedindo esmolas, e Pedro diz para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e ele ficou em pé. Irmãos, as autoridades estavam sem saber o que fazer com os discípulos. Sem saber o que fazer. Aquele milagre do capítulo 3 desencadeou uma perseguição e uma prisão. Você sabe que às vezes nós nos enganamos, que nós achamos que Deus vai operar e tudo vai ficar numa tranquilidade muito grande. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes Deus atua através da vida de um missionário e cria maior confusão no lugar onde ele está. Deus atua através de uma igreja e há um revide do inimigo. Os discípulos foram presos, depois soltos, e aí eles começaram a orar. Quando eles oram, meus irmãos, aquela oração tremeu o lugar. E a oração que faz tremer o lugar é a oração que tem um conteúdo maravilhoso. Os irmãos vejam que nós, as igrejas, as mais de 520 igrejas, 520, eu estou falando mais de 520, porque às vezes pode ter alguma que surgiu e a gente nem notou. Pode ter também, temos também as congregações, mas as mais de 500 igrejas, estamos também num contexto que não é um contexto de muita tranquilidade. A nossa cidade do Rio de Janeiro vive num agito permanente. A cidade do Rio é conhecida nacional e internacionalmente como uma linda cidade, uma bela cidade, mas é conhecida também pela violência. Vez e outra nós estamos em algum lugar e alguém pergunta de onde você é, ou vou pregar em alguma igreja, o pastor apresenta e diz que é do Rio de Janeiro, logo alguém do final do culto diz, nossa, mas como é que vocês vivem naquele lugar? É comum isso acontecer. Agora eu estava em Brasília, perguntei a uma senhora, a senhora conhece o Rio de Janeiro? Ela respondeu, não conheço e não quero conhecer. Para nós fica até um pouco ofensivo, porque nós amamos o Rio. Nós gostamos do Rio. E a melhor coisa que tem no Rio é o carioca. Melhor do que as praias, melhor do que a geografia, é o carioca. O carioca é a maior riqueza que o Rio tem. Mas, irmãos, nós estamos aí, nós amamos o Rio, mas não precisamos também mentir. A coisa aqui não é brincadeira. É uma situação que, às vezes, nós ficamos olhando de um lado para o outro, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o lugar que nós temos igrejas operando por todo lado. É uma dó, meus irmãos, que a imprensa só foque em coisas negativas. A imprensa não está lá no Degase filmando os nossos missionários. A imprensa não está nos leitos dos hospitais filmando o pastor Miguel atendendo e orando por enfermos. A imprensa não está nas nossas incontáveis ações de assistência social e de transformações. Eu batizei, tive o privilégio de batizar de uma vez só, em um dos nossos presídios no Rio, 16 pessoas. Foi o batismo mais apressado que eu já fiz. Porque disseram, pastor, o senhor tem 20 minutos, se não terminar vai ficar preso de hoje para amanhã com eles. Então foi uma velocidade impressionante, era uma pancada na água atrás da outra. Quando terminou, já fui saindo molhado na direção
da saída. Mas a imprensa não mostra isso. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para a imprensa, nós estamos aqui para o Senhor nosso Deus. Nós não estamos aqui para Facebook, para Instagram. Isso pode ser até usado, mas até isso tem que ser usado com certa moderação, porque a vontade de aparecer é uma pandemia mundial. Nós nunca estivemos tão apaixonados por nós mesmos, pelas nossas imagens, por uma selfie, como neste tempo. Nós somos uma geração de uma vaidade incalculável. Mas, irmãos, é nesse Rio de Janeiro que as nossas igrejas estão atuando. E eu queria convidar os irmãos a refletirmos sobre algumas coisas, e eu tentarei ser breve. A primeira, o lugar da oração na vida de missões, na vida da conquista, do impacto sobre uma cidade. Eles oraram e tremeu o lugar no final da oração. Mas qual o conteúdo da oração? Porque não é o jeito que se ora que faz o lugar tremer. Às vezes nós achamos que é o jeito, é gritando, é falando alto. Irmãos, isso é o nosso jeito. Isso aí eu acho que Deus nem se importa muito. Se a pessoa orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, amantíssimo Deus, eu acho que Deus aceita. Deus não está nem aí para isso. O outro já ora assim, Paizinho querido, acho também que Deus, isso é só o jeito humano. Deus vai, faz do seu jeito que você está fazendo, isso é igual café. Um mais fraco, o outro mais forte. Inclusive, eu tomei um café ali que o pastor Vilmar me deu graciosamente. Eu fiquei até emocionado. Nunca tomei um café tão chique daquele. Café caramelado. Agora, note uma coisa. Um gosta de um café de um jeito, outro gosta do outro. Uma hora parece que o mundo está acabando. O outro ora numa tranquilidade tão grande. Deus escuta tudo. Porque Deus não fica, assim, impressionado com o jeitão do cara. Deus fica impressionado com o coração. Eu já ouvi umas orações, irmãos, que eu acho que só Deus mesmo ouviu e a gente, para ouvir, tinha que chegar bem pertinho. Que a pessoa orava numa tranquilidade, numa vozinha, e Deus atendia. Um pastor amigo meu estava acompanhado de uma senhora. Uma criança estava naquele lugar com a mãe apavorada porque uma farpa entrou no pé do menino. Um lugar muito pobre, o menino pisando naquele chão imundo, aquela farpa, um pedaço de pau atravessou o pezinho do menino, e eles ficaram ali com uma dificuldade para tirar aquele menino do lugar. Aquilo começou a infeccionar, e o pastor entrou ali, com aquela irmã, e a irmã orou assim, o pastor me contou, Senhor Deus, o Senhor que é bom, o Senhor que é pai e entende o coração da mãe, tira essa farpa do pé desse menino. O pastor disse, meus irmãos, ele é batista. Ele disse que olhou para o pé do menino na hora que a irmã estava orando. Porque ele disse que ficou com um pouco de dúvida. Se dava para orar uma oração tão ousada daquela. Aquela farpa grudada ali. Ele disse que viu a farpa caindo no chão e o sangue começou a escorrer. O pé da criança, que estava assim com a cor diferente, começou a voltar à cor normal. A mulher não gritou, a mulher não falou alto. E se ela tivesse falado alto, Deus podia atender também, porque às vezes é o jeito da pessoa. Não é isso que fez o lugar tremer aqui não, irmãos. É a visão grandiosa de Deus no verso 14, diz assim, ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, ó soberano. É uma visão, uma oração, irmãos, que contempla a grandeza de Deus. Nossas igrejas precisam orar sobre a perspectiva da grandeza de Deus, porque sem a teologia e a visão da grandeza de Deus, não tem obra missionária. Não tem. Deus pequeno, acuado, inoperante, sem amor, indiferente,
É Deus que não faz missões. Por isso que o liberalismo é uma desgraça, porque ele reduz Deus a uma coisa assim. E liberalismo não faz missões, porque Deus é muito miúdo, é pequenininho, não intervém, não se importa. É Deus para discutir. E vida missionária não é Deus para discutir, é Deus para viver e ser pregado. Amém? Amém? Eu me lembro que eu tinha uma tia, muito crente, uma tia maravilhosa que Deus nos deu e está com o Senhor hoje. E ela tem 2 filhos, meus primos, são 2 pastores, eu amava ir para a casa deles. E eu gostava muito de ir para a casa deles quando era adolescente, era criança e jovenzinho. Eu gostava de conversar muito com os meus primos e gosto até hoje com esses primos. São muito chegados. E minha tia era muito amante da palavra de Deus. Um dia nós estávamos conversando na cozinha da casa dela e começamos, eu e um primo mais velho, a discutir alguma coisa da Bíblia. Porque você sabe que, às vezes, começamos a conversar assim, aí dá aquele lampejo de vaidade assim, fica cada um querendo mostrar que é mais do que o outro. E nós tivemos aquele ataque de cada um querendo mostrar que conhecia mais da Bíblia, de repente começamos a discutir. Essa minha tia estava fazendo almoço e falou assim, eu não estou gostando não. Eu não estou gostando disso, gente. Aí nós ficamos meio sem graça, porque a gente, quando está muito vaidoso, acha que está abafando. E ela disse assim, eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso porque vocês estão discutindo. E a Bíblia não é para ser discutida. A Bíblia é para ser vivida e pregada. A Bíblia é para ser vivida e pregada, anunciada. Não é para ficar essa bobeira aí, não. Irmãos, quando nós olhamos a grandeza de Deus, eles foram orar e disseram, ó soberano, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo. O Senhor que fez a praia de Copacabana, da Barra, do Recreio. O Senhor que fez todo o Rio de Janeiro. O Senhor que está acima de tudo. O Senhor que vê agora Madureira, Vaz Lobo, Irajá, Vila da Penha, Penha. O Senhor que contempla Bom Sucesso, Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha. O Senhor que conhece Campo Grande. O Senhor que conhece Santa Cruz. O Senhor que é o Deus da Zona Sul. O Senhor. Irmãos, a nossa visão para a obra missionária é a visão da soberania de Deus. Portanto, o Senhor, que é o Criador de tudo, pode transformar qualquer vida. Por isso que existem missões. Se Deus fosse pequeno, não haveria missões. Nós somos pequenos. Nossos recursos, nossa inteligência, nossa capacidade. Mas Deus é grandioso. Então, quando oraram, Senhor, tu, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Aí depois, meus irmãos, na oração eles remontam e chamam a atenção na própria oração para a consciência de que a vida de Jesus, a vinda, vida, morte, ressurreição, estão dentro de um contexto da soberania de Deus, guiando a história e dentro do cumprimento das Escrituras. E aí cita o Salmo 2, porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha a visão a respeito do que aconteceu com Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade decidiram de antemão que acontecesse. Ou seja, quando eles estão orando, meus irmãos, eles têm uma consciência de que tudo o que estava acontecendo era cumprimento das Escrituras. Jesus não foi morto por um acidente, Jesus não foi crucificado por fraqueza, não houve nada fora do domínio, do contexto, do domínio do Senhor. Aí no verso 29 diz, agora, Senhor,
considera as ameaças deles. Você sabe que as ameaças contra a obra missionária é Deus que considera, né? Deus toma para si. Deus toma para si. Uma irmã dessa entra dentro de um sistema desse prisional, um irmão, pode despertar o ódio de alguém, uma ameaça, uma palavra que você dá. Considera, Senhor, as ameaças deles. Quem trabalha contra os missionários está trabalhando contra Deus. E Deus toma para si. Quando Saulo foi interceptado no caminho de Damasco, a pergunta foi: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja e Jesus falou: por que me persegue? Porque quando persegue a igreja, persegue Jesus. Jesus toma a nossa defesa, a defesa dos nossos missionários, a defesa das nossas igrejas, a defesa da Convenção Batista Carioca é o Senhor nosso Deus. Eles oraram neste conteúdo de oração e pediram uma coisa a Deus: considera as ameaças, capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a palavra, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Irmãos missionários e irmãos de todas as igrejas batistas do Rio, vamos orar para que cada dia Deus realize milagres através das suas vidas. Deus operando milagres. Aqueles milagres, meus irmãos, que são milagres no campo espiritual, porque todo milagre tem uma função espiritual. Deus não opera uma cura, por exemplo, só pela cura. O objetivo da cura é dar glória a Deus. A conversão de uma pessoa é a cura espiritual mais profunda para que o nome de Deus seja glorificado. Então eles oraram e pediram: capacita-nos e faça milagres e maravilhas por meio do nome do Senhor, do santo servo Jesus. E aí vem o versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar. Então, irmãos, a oração, irmãos das igrejas batistas cariocas, vamos orar para que Deus use nossas igrejas ao redor do Rio, dentro do Rio de Janeiro. Somos, meus irmãos, quase 7 milhões de pessoas no Rio. Segundo pesquisa que eu li, 6 milhões e 700 e poucas mil, quase 6 milhões e 800 mil pessoas. Se contarmos o grande Rio, é um contingente enorme de pessoas. O Rio de Janeiro precisa ser tocado pela mão do Senhor, pelos milagres do Senhor, todos os dias. Às vezes parece que tem até muita igreja no Rio de Janeiro, mas tem muita coisa ruim no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de mais crentes, para que deem glória a Deus. Não é para encher a igreja no sentido de esse ser o objetivo fim. As pessoas pensam que nós queremos mais crentes para que as pessoas deem dinheiro nas igrejas. É uma mente completamente afastada da realidade, do que impulsiona verdadeiros cristãos. Nós queremos que todo mundo, do mundo inteiro, esteja nas igrejas para dar glórias a Deus, para o nome de Deus ser exaltado. Aqui, quando oraram, tremeu o lugar que estavam reunidos. A igreja continuou se reunindo. Coisa bonita é a reunião da igreja. Coisa bonita é quando nossas igrejas puderem voltar a se reunir presencialmente. Eu estou muito preocupado, deixar aqui um parêntese, com a próxima geração e com o efeito duradouro desse negócio de acompanhar culto pela internet. Culto pela internet, meus irmãos, é um quebra-galho. É um quebra-galho. Enquanto o culto está passando, tem gente pedindo pizza, tem gente esperando o entregador chegar, tem gente discutindo qual pizza que vai pedir, se é de calabresa, se é de frango catupiry. O culto está correndo e tem gente tomando banho enquanto o culto está correndo, tem menino falando outra coisa, tem gente beijando na boca na sala, namorando, o culto está correndo. Não é a mesma coisa.
Tem entregador chegando, tem gente discutindo quem é que vai no portão buscar, porque quem pediu já fui eu, agora é a sua vez de buscar. Semana passada fui eu buscar e o culto está correndo. Tem gente de pijama, tem gente dormindo, tem gente, irmão, tem gente fazendo exercício, tem gente fazendo almoço. E tem aquelas pessoas também que estão ali com toda a atenção. Tem membros da nossa igreja que chegam a mudar roupa de ir para a igreja para poder assistir o culto. Então, tem todo tipo. Igual no templo, o templo nos possibilita um pouco mais de atenção. Você não canta em casa quando está lá, como canta aqui não. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Nós estávamos num culto, naquele período só online, e a pessoa do louvor falou, fique de pé, meu irmão, e aplauda ao Senhor. Eu pensei, quem vai ficar em pé lá na sua casa e aplaudir lá? Aplaudir como assim? Opa, não é a mesma coisa. Você dizer que o culto é igual, não é. Não é. O próprio ambiente da adoração, o próprio ambiente, e eu estou frisando reunidos aqui, irmãos, porque a igreja precisa se reunir. A igreja precisa se reunir, porque a reunião física é um dos fatores de comunhão, e a igreja não pode perder a comunhão. As nossas igrejas, eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. O conteúdo da nossa mensagem é a palavra. A coragem para anunciar a palavra vem do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá coragem para testemunhar, para dizer a uma pessoa, estou orando por você. Olha, Deus tem transformado a minha vida e eu estou orando por você, meu colega de trabalho, minha amiga. Eu quero lhe convidar para ir num culto de oração na minha igreja. Lá a gente tem um momento de oração, queria que você participasse conosco. Irmãos, eu cheguei à conclusão que oração é uma das maiores portas de evangelização. No carnaval, igrejas fazem atividades diferentes. Tem igrejas que fazem retiros e são uma bênção. No período de carnaval, nossa igreja não costuma fazer retiros. Nós fazemos tantos retiros durante o ano, que quando chega no período de carnaval, a gente está assim, nós fizemos em um ano 16 retiros. Então, no período de carnaval, a gente não faz retiro. Quem faz retiro está de parabéns também, Deus abençoe. Nossa atividade no período de carnaval é um evangelismo na rua lá, no meio do carnaval, próximo à igreja. É uma santa confusão. Pensa numa coisa complicada que tem tudo para dar errado e Deus faz dar certo. Nós colocamos uma tenda. E aí, coloca aquela tenda, um monte de água. E a gente distribui água. E a nossa ponte para chegar na pessoa, no meio do carnaval, é perguntar, aceita uma oração? Tem gente que fica tão chocado porque a pessoa está pensando tanto em outras coisas, que quando pergunta o que é oração, ela pensa às vezes que a gente está até brincando. Você quer uma oração? Irmãos, mas tem que ter coragem, porque a gente toma cada fora que é uma coisa internacional. É um fora atrás do outro. Mas tem muitos foras, mas também tem muita resposta positiva. E a gente encontra tanto ex-crente, eu não sei se existe ex-crente. Eu estou desconfiado que não existe, não. Uma vez crente, crente mesmo. Ele pode estar assim com aquele comportamento de não crente, mas o Espírito Santo fica ali mexendo com ele igual aquele peixe. Quando é fisgado e fica fazendo força. Aí encontra ex-pastor, encontra tudo. Você pergunta para a pessoa qual é o seu nome, Moisés, você já sabe, é filho de crente. Como é o seu nome, meu filho? É Daniel. Eu falei, vem aqui. Como é o seu nome? É Isaías. É Caleb. Não, um Caleb só pode ser crente, meu filho. Não tem condição de um Caleb não ser filho de crente. Aí o outro, Jacó.
Você não tem dúvida, você nem pensa que o cara é judeu, já sei, é filho de crente. É filho de crente e aí é pentecostal tradicional, Jacó. Como é o seu nome? É Abraão. É um monte de nome da Bíblia, é João Marcos, é Pedro, é Tiago. Um monte de Tiago, Isaac para todo lado. Pedro alguma coisa, João alguma coisa. E todo João é gente boa. Eu não sei o que acontece, é uma coisa fenomenal. Todo João é aquela coisa rica. Aí você chega e dá aquela palavra, pergunta se quer oração, uns aceitam oração, na hora que começa a orar, sai de perto, também te deixa orando sozinho. Mas, irmãos, coisa maravilhosa é a coragem que Deus vai dando aos crentes para abordar uma pessoa. Coragem que nós temos, irmãos, de proclamar a palavra. E você sabe que o tempo que nós vivemos agora, nós somos uma geração que vive um tempo desafiador como crentes. Porque o mundo de hoje não crê em verdade. Não existe verdade. Não existe verdade. E nós cremos que existe verdade. Às vezes nós somos até tentados a mudarmos a nossa mensagem, transformarmos a nossa mensagem e dar a ela um conteúdo bem político. Aí a gente se enfraquece. Porque a igreja não é um partido político. Às vezes nós queremos também nos comportar como uma ONG, simplesmente. A igreja não é uma ONG. A igreja é uma igreja. A nossa mensagem é a mensagem da Bíblia. Minha filha me perguntou hoje, eu gosto muito dos meus colegas pastores que fizeram psicologia. Eu não tenho nada contra mesmo, nada contra, só tenho a favor. E os meus amigos pastores que fizeram psicologia são uma bênção. Minha filha me perguntou hoje por que eu não fiz psicologia e fiz um outro curso. Aí eu disse, minha filha, você sabe que teoricamente eu devia ter feito psicologia mesmo? Sua mãe mesmo queria que eu fizesse psicologia. E ela perguntou por que eu não fiz psicologia. Então eu quero reafirmar que eu gosto que os meus colegas tenham feito psicologia, eu não tenho nada contra. Eu disse para ela o seguinte, que no meu caso, eu fiquei com tanto medo de começar a psicologizar a minha mensagem. Os outros eu não estou joia para eles. Mas eu fiquei com tanto medo de tornar a mensagem para a minha igreja muito psicologizada. Também não sei se existe esse nome, não. Mas a gente pode inventar as coisas também, então estou inventando. Você está entendendo o que eu estou falando. E eu fiquei com isso tanto no meu coração. Eu achei que eu podia não dar conta. Eu achei que eu podia confundir muito. Então, eu quis fazer um outro curso. Mas, irmãos, preste atenção por que eu estou dizendo isso. Nossas igrejas também não são um centro de tratamento psicológico. Apesar do fato de que a mensagem toca também nas nossas emoções e no nosso psicológico. Porque a mensagem do Evangelho toca a vida inteira. E o homem é uma integridade, é uma composição de fatores. Fator emocional, porque o amor de Deus realmente abraça nossas vidas e nos cura de certas ziquiziras emocionais que ninguém cura. Ninguém cura. Nós pregamos a palavra e o texto diz, corajosamente pregaram a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vamos prosseguir na nossa marcha missionária. A marcha missionária é uma linda marcha. É a marcha dos humildes, irmãos, dos simples de coração, das pessoas que confiam mais em Deus do que em si próprias. A marcha missionária é a marcha dos milagres, porque é um milagre haver recursos para a obra missionária. No Brasil, é um milagre. Uma pessoa oferta para a obra missionária, oferta dízimos e dá suas ofertas em nossas igrejas. Como diz a própria palavra, é uma oferta. A pessoa não está pagando nada. E a oferta é uma coisa que vem
com uma característica tão maravilhosa que ela traz em si um espírito, uma natureza multiplicadora e milagrosa, que é multiplicada na obra de Deus e nas vidas. Vamos continuar a nossa marcha missionária. Que Deus abençoe as nossas 520 igrejas. Que Deus abençoe os nossos missionários e missionárias aqui, na simplicidade do dia a dia, no acolhimento, nas orações, no aconselhamento. O pastor Fernando falou uma coisa interessantíssima aqui, sobre o lar de idosos. Ele diz: talvez seja a última possibilidade que uma pessoa tem de ser alcançada pela obra missionária. A pessoa viveu a vida, está ali na fase da sua terceira idade, não vai se mudar para lugar nenhum, ela vai ouvir a palavra ali ou em lugar nenhum mais. Queria concluir, irmãos, com uma história. Eu queria falar isso especialmente para os nossos missionários aqui. Um menino de 5 anos foi num culto com a mãe. Chegou naquele culto, naquela pequena casa, e estava ali naquela casa um grupo pequeno de irmãos, e foi pregar um irmão da igreja. Um irmão da igreja. A igreja estava sem pastor. Aquela reunião pequena. Eu participei de muitos cultos nos lares. E aquele culto era um culto assim. A mãe levou o menino e tinha ali mais uns 4 ou 5 irmãos. O pregador, muito simples, havia pensado em pregar uma mensagem evangelística. Chegou lá, só tinha os irmãos da igreja. Mas ele decidiu pregar aquilo que ele tinha pensado mesmo. Vou pregar uma mensagem evangelística. Só irmãos da igreja. Enquanto ele pregava aquela mensagem, os irmãos da igreja estavam assim: mas será que o irmão fulano não tem desconfiômetro, não? Ele está pregando essa mensagem aqui, parece que todo mundo aqui é incrédulo. Será que ele não viu que só tem gente da igreja aqui, não? Está cansado de saber que nós somos da igreja? A mãe estava com o menino e o menino desapareceu na hora do culto. O menino, numa brincadeira, foi para trás de uma porta. E o pregador, na hora que foi pregar, chegou, empurrou a porta de um jeito. O menino estava atrás da porta, ele empurrou a porta para trás, na direção da parede. A porta da casa ficou aberta e encostada na parede. O menino ficou entre a parede e a porta ali, preso ali atrás. Quando eles começam a tocar a música assim, é para encerrar o culto. E o bom é que distrai a gente também, né? Mas o fato é o seguinte: ele encostou a porta, o menino ficou entre a parede e a porta. E o irmão está pregando ali. E começou a pregar mais fervorosamente. E resolveu fazer um apelo. Os irmãos da igreja estavam por conta com ele. Porque já estavam achando até enjoada aquela palavra. Eu não sei se você já achou alguma palavra enjoada na sua igreja. De vez em quando acontece. Os irmãos estavam achando enjoada, ativa aquela palavra. E ele começou a fazer o apelo. E ele convidou quem desejava aceitar a Jesus. Era para levantar a mão. Os irmãos olhavam um para a cara do outro. E olhavam para a cara dele como que dizendo: ué, não estamos entendendo. Ninguém via que atrás da porta o menininho estava com a mão para o alto. O menininho estava aceitando a Jesus. Irmãos, o menininho que levantou a mão atrás da porta se tornou pastor no futuro, um grande evangelista da Inglaterra. Nem o pregador, nem os irmãos, ninguém soube. Porque eram todos idosos. Todo mundo morreu, só
o menino se lembrava do dia. A obra missionária é assim. Há coisas, e pastor Vilmar, na nossa vida na igreja também é assim. Nós estamos falando alguma coisa, tem uma criança que a mãe está pensando que está dormindo. Tem uma outra passando debaixo de um banco. Tem uma pessoa que parece estar desinteressada. E Deus atua poderosamente na transformação das vidas. Escutei uma menina que se converteu na China, trabalhava na casa de um missionário. Quando chegou no final do trabalho, ela vivia numa situação de muita pobreza e foi trabalhar na casa daquele casal missionário. Começou a ser tratada com muita dignidade, podia comer ali, recebia um salário modesto, mas digno. Choveu e ela ia embora de bicicleta. O missionário foi com a esposa até o quintal, onde ela ia pegar a bicicleta. Havia chovido, o cilindro da bicicleta estava molhado. O missionário pegou a camisa, antes dela subir na bicicleta, e limpou o assento com a camisa. Ela subiu na bicicleta e foi embora chorando. Entregou a vida a Cristo indo embora. Um dia ela deu testemunho. Foi o primeiro homem que eu vi me tratando com cuidado e dignidade. Quando ele limpou o lugar para eu sentar e ficou com a camisa molhada. Eu vi o coração do missionário era compatível com aquilo que ele pregava. Nunca ninguém me tratou assim. Meu irmão e minha irmã missionária, não pense que o tempo está sendo perdido. Não pense que está faltando um holofote ali. Eu estou querendo terminar, irmãos, mas está me vindo à mente uma outra história que eu vivi. Um irmão de nossa igreja estava muito doente mesmo. E os pastores vivem tendo essa experiência. Fui até Botafogo. Demorei muito para conseguir chegar lá. Quando cheguei lá, tomei um chá de cadeira. Porque há pessoas nos hospitais que querem ajudar os pastores. Logo facilita, mas tem gente também que dá um chá de cadeira na gente, fenomenal. E há momentos também que a gente não pode entrar porque está tendo algum procedimento, a gente iria atrapalhar. Aí entendo tudo isso, mas naquele dia estava tão claro que a pessoa queria me dar um chá de cadeira, eu aguentei. Aguentei, até que consegui chegar lá no leito. Quando eu cheguei no leito, o irmão da igreja estava tão grave, ele estava sob efeito de medicação e não me viu. E eu fui ali e orei com ele. Isso já aconteceu com todos os pastores. Orei com ele e saí dali muito tocado assim por Deus. Mas fiquei pensando, aqui não tem Instagram, aqui não tem Facebook. A família da igreja não sabe que eu estou aqui. Nem ele sabe. Só Deus viu. Só Deus viu. Irmãos, o tempo passou. Contaram para ele que eu estive lá. Ele nunca mais esqueceu aquilo. A gente não faz as coisas para ser visto pelas pessoas. Nós fazemos as coisas porque Deus está nos vendo. Continue a fazer para Deus. E Deus vai capacitar e operar grandemente através das suas vidas. Que Deus os abençoe. Queria fazer uma oração antes de devolver a palavra. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, as nossas igrejas. As tuas igrejas espalhadas no Rio de Janeiro, os nossos irmãos e irmãs, as famílias que compõem as nossas igrejas. Nós pedimos, Senhor Deus, um avivamento nas igrejas batistas, e não só nas igrejas batistas, mas em todas as igrejas que pregam verdadeiramente a tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, por cada missionária, por cada missionário nosso. Abençoa o pastor Newton, abençoa, Senhor, o pastor Fernando. Abençoa a nossa convenção, que a nossa convenção seja um instrumento vivo nas tuas mãos, e não uma coisa, que ela seja um instrumento vivo. Nós oramos assim,
em nome de Jesus. Amém e amém.